Você já teve aquela sensação estranha de que algo precisava mudar, mesmo quando tudo parecia estar no lugar? Como se o seu coração soubesse de algo que sua mente ainda não tinha entendido. A vida é feita de momentos assim, silenciosos, discretos, quase imperceptíveis, mas profundamente reveladores. E muitas vezes é através desses momentos que Deus fala. Não com trovões ou relâmpagos, mas com sutilezas, com toques leves na alma, com pequenos desvios no caminho, com situações que parecem meras coincidências, mas que carregam propósitos eternos. Deus não está longe, e muito menos indiferente. Ele observa cada passo, cada escolha, cada lágrima e cada silêncio. E quando chega a hora certa, Ele avisa. O problema é que nem sempre sabemos escutar. Em uma pequena cidade do interior, vivia uma mulher chamada Mariana. Ela era confeiteira e, desde os seus 42 anos, dedicava-se a fazer bolos para festas e eventos. Era uma mulher de fé simples, dessas que não sabem decorar versículos de cor, mas sabem o que é confiar sem ver. Um dia, Mariana começou a perder clientes. Um a um, os pedidos sumiram. No começo, ela achou que era apenas uma fase ruim, mas os dias viraram semanas, e as semanas, meses. O desespero começou a bater, contas atrasadas, a geladeira ficando mais vazia e o coração mais pesado. Ela orava, jejuava, chorava escondido dos filhos, mas parecia que Deus não estava ouvindo. Até que, numa tarde de terça-feira, ela recebeu uma ligação de um número desconhecido. Era uma antiga colega de escola, que agora morava em outro estado e tinha aberto um café. A amiga lembrou dos bolos maravilhosos de Mariana e perguntou se ela aceitaria enviar alguns para testes. Mariana hesitou. Nunca havia trabalhado com entregas interestaduais. Não tinha embalagem adequada nem estrutura para isso. Mas, ao desligar o telefone, ela sentiu uma paz estranha. Era como se algo invisível dissesse: agora é a hora. Quantas vezes Deus não faz isso conosco? Ele permite o desconforto, o vazio, a escassez, não porque quer nos ver sofrer, mas porque está nos deslocando para onde deveríamos estar. Ele fecha portas não para nos punir, mas para redirecionar. E se não fosse o silêncio, talvez nunca pararíamos para escutar. O problema não é que Deus não fala. O problema é que estamos ocupados demais para perceber os sinais. Queremos que Ele nos fale da forma como esperamos. E esquecemos que o som da voz de Deus, muitas vezes, parece mais com uma brisa do que com um vendaval. Os sinais de Deus estão nos detalhes. Em uma conversa aparentemente aleatória. Em um livro que cai da estante aberto na página exata. Em um convite inesperado. Em um incômodo persistente no coração. Ele nos chama através da intuição, do desconforto, da paz e da inquietação. E quando algo começa a doer sem motivo aparente, talvez seja a alma pedindo por mudança. Talvez seja Deus nos dizendo que a estação virou e que o tempo de agir chegou. Talvez você agora esteja vivendo exatamente isso. Tudo parece igual, por fora, mas dentro há algo gritando. E você não sabe explicar. É como se estivesse esperando uma resposta que não vem. Mas e se a resposta for justamente essa espera? E se a ausência for um convite? Mariana descobriu isso tarde, depois de quase desistir. Mas quando decidiu agir, percebeu que Deus estava com ela o tempo todo, apenas esperando que ela desse o passo. O café da amiga virou seu maior cliente, e meses depois, ela montou uma pequena cozinha industrial no fundo de casa. É assim que Deus faz. Ele não dá mapas completos, mas sinaliza os caminhos. E cabe a nós decidir se seguimos ou não. Ele nos avisa com tempo, com compaixão, com amor. Mas exige fé. Fé para andar mesmo sem enxergar. Fé para obedecer mesmo sem entender. Fé para agir quando tudo diz para ficar parado. Você já parou para pensar se o que está vivendo agora não é exatamente esse momento? A hora em que Deus está te mostrando que algo precisa ser feito?
Que talvez não seja mais hora de esperar, mas sim de mover? Quantas vezes disfarçamos a nossa insegurança com uma falsa espiritualidade? Chamamos de esperar no Senhor, o que, na verdade, é medo de agir. Dizemos que estamos aguardando a resposta de Deus, mas, no fundo, já ouvimos o que Ele disse, só não gostamos da resposta. Essa é uma armadilha sutil que aprisiona muitos corações sinceros. Pessoas que amam a Deus, que querem agradá-lo, mas que confundem prudência com paralisia. Foi o caso de Leandro, um técnico de som de 38 anos que sonhava em abrir uma pequena produtora cristã da Zona Sul. Ele havia trabalhado anos em igrejas, montado cultos, ensaiado bandas e gravado louvores caseiros. Mas sempre achava que não, era a hora. Tinha dívidas, tinha medo de largar o emprego fixo, achava que ainda precisava aprender mais sobre administração. Orava todas as madrugadas pedindo um sinal claro de Deus. E os sinais vinham, só que ele não reconhecia. Um amigo ofereceu sociedade. Um cliente pediu um serviço maior, que só poderia ser feito com estrutura. A esposa o encorajava a tentar, mas ele dizia que ainda não era tempo, até que um dia, o espaço que ele já havia sonhado em alugar virou um estúdio de tatuagem, e Leandro chorou como quem perde um ente querido. Você entende? A fé não é apenas esperar. A fé é agir quando Deus fala. Às vezes, a espera prolongada se torna uma desculpa confortável, uma forma elegante de esconder a falta de coragem. E o tempo vai passando e, com ele, as oportunidades. Deus é soberano e misericordioso, mas Ele também nos confia decisões. Ele espera que a gente se mova, que a gente saia do barco e ande sobre as águas, que a gente responda ao chamado. Claro, há momentos em que esperar é realmente o mais sábio. Mas isso só é verdade quando o Espírito nos conduz a isso. Quando a espera nasce da obediência e não do medo. Quando é fruto da direção e não da indecisão. Deus não é um Deus de confusão. Quando Ele quer que você fique, Ele dá paz. Quando quer que você vá, Ele dá urgência. Sabe aquele incômodo que você sente? Aquele pensamento que não sai da sua cabeça? Aquela ideia que parece absurda, mas não deixa de queimar no peito? Pode ser Deus te chamando. Pode ser o Espírito Santo sussurrando. Levanta, vai, tenta. Agora. Só que muitas vezes preferimos um silêncio que nos permita continuar onde estamos. É mais fácil fingir que não ouvimos do que admitir que precisamos mudar. E aqui está algo importante. Deus fala também através do cansaço. Quando aquilo que antes te empolgava agora só te desgasta. Quando aquele ambiente antes tão familiar agora parece estranho. Quando as palavras perdem o sabor e o coração perde a paz. Isso também pode ser um sinal. Nem toda inquietação vem do inimigo. Às vezes, é o próprio Deus te desalojando, te preparando para o próximo passo. Leandro aprendeu isso tarde, mas aprendeu. Quando perdeu o espaço dos sonhos, ele entendeu que já deveria ter agido e decidiu não cometer o mesmo erro 2 vezes. Montou seu estúdio improvisado na garagem. Foi difícil, apertado, mas começou. Pouco tempo depois, uma rádio cristã local contratou seus serviços. O que parecia um recomeço pequeno virou um novo capítulo cheio de propósito. Por isso, reflita. Será que você está mesmo esperando a Deus? Ou está apenas com medo de se mover? Será que você está ouvindo os sinais ou os ignorando? Lembre-se, o mar só se abre depois que os pés tocam a água. E agora, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, me permita fazer um pedido muito especial. Se inscreva aqui no canal. Mas não apenas por inscrever. Inscreva-se se algo aqui te tocou de verdade, se essa mensagem falou com seu momento atual. Assim, você caminha com a gente nesse processo de fé e discernimento. E já aproveita para interagir com a gente de uma forma diferente. Me conta nos comentários qual foi a última vez que você sentiu Deus te chamando para algo, mas por medo ou dúvida, você hesitou. Compartilha essa história.
Vai ser incrível ver como outras pessoas também estão passando por situações semelhantes. Às vezes, o que você vive pode ser a resposta de alguém que está orando agora mesmo. Tem gente que espera Deus descer em uma nuvem, com voz audível e trovões, para então acreditar que é a hora de agir. Mas quem conhece a Bíblia e caminha em intimidade com o Espírito entende que os sinais de Deus, muitas vezes, vêm de forma sutil, quase como um sussurro em meio à tempestade. Não é porque o sinal não é escandaloso que ele deixa de ser real. Às vezes, é no detalhe que Deus fala. E, infelizmente, é exatamente no detalhe que a maioria deixa de prestar atenção. Veja o exemplo de Heloísa, uma cuidadora de idosos de 54 anos, que frequentava há mais de 10 anos a mesma igreja. Era dedicada, estava sempre disposta a servir, mas o que ninguém sabia é que ela sentia um vazio enorme por dentro. Por muito tempo, ela ignorou o incômodo que crescia a cada culto. Achava que era cansaço, ou que estava sendo atacada espiritualmente. Só que não era isso. Era Deus mostrando que ela precisava crescer, sair daquele lugar onde estava acomodada espiritualmente e buscar novos horizontes, estudar mais a palavra, mergulhar no chamado que ardia em seu coração desde a juventude, o ensino bíblico. Só que ela ignorava. Preferia acreditar que estava tudo bem, afinal estava fazendo coisas para Deus. Até que, num domingo aparentemente comum, uma adolescente da igreja, sem nem saber da angústia de Heloísa, virou-se para ela e disse: "Tia Elo, por que a senhora nunca prega? Eu sinto que Deus fala muito com a senhora." Aquilo foi como um terremoto interior. Ela saiu daquele culto sem conseguir parar de pensar nisso. Aquilo era mais que um elogio. Era Deus usando a boca de uma criança para lembrar do propósito que ela vinha sufocando há anos. O que você tem ignorado? Que sinais Deus tem usado para te chamar de volta ao plano original? Pode ser uma conversa que mexe com você, uma mensagem que parece feita sob medida, uma oportunidade que se apresenta de novo, mesmo que você tenha rejeitado da primeira vez. Pode ser até um sonho recorrente, um sentimento de desconforto com o que antes te parecia normal. Deus fala de muitas formas. A questão é: você está ouvindo? Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E quem ouve, reconhece, mas só reconhece quem anda perto." Quem vive na distração, no barulho, na correria, acaba anestesiado. Deus fala, mas a pessoa está com os ouvidos entupidos pelas pressões da vida, pelo excesso de opinião dos outros, pelas redes sociais, pela necessidade de aceitação. E assim, muitos seguem ignorando o chamado, os toques do céu, os avisos de amor. Preste atenção. Deus nunca nos força. Ele nos convida, Ele nos sinaliza, Ele nos dá liberdade para seguir ou não. Mas com amor e paciência, Ele continua apontando. E muitas vezes, Ele repete os sinais até que nossa dureza se quebre. Só que há um limite, há um tempo. E esse tempo não pode ser desprezado. Heloísa, depois daquele domingo, entendeu o que precisava fazer. Começou a estudar teologia, aceitou o convite para dar uma aula na escola bíblica da igreja, e sua vida deu uma guinada de sentido. O vazio foi sendo preenchido, não porque ela passou a fazer mais, mas porque passou a fazer o que Deus a chamou para fazer. Talvez você esteja sentindo que esse vídeo é um desses sinais, e pode ser mesmo. Deus usa ferramentas simples para despertar propósitos profundos. Então, não ignore, não adie, não menospreze o que o Espírito está soprando ao seu coração agora. Nem sempre o céu se abre. Nem sempre a resposta vem em forma de luz clara ou sinal visível. Às vezes o que recebemos de Deus é silêncio. E esse silêncio pode ser mais barulhento do que qualquer trovão. É nesse silêncio que muitos desanimam, duvidam e até abandonam o caminho. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência. É um processo, um ensino, um momento de lapidação.
Veja o caso de Renato, um técnico em radiologia de 37 anos, que orava há quase 5 anos por uma direção profissional. Ele sentia que o lugar onde estava não o preenchia, não o desafiava espiritualmente. Queria empreender, abrir uma clínica voltada para atendimento humanizado, onde pudesse orar por cada paciente, mostrar cuidado de forma integral, corpo, alma e espírito. Mas Deus não respondia, pelo menos não do jeito que ele esperava. Era como se o céu estivesse fechado, como se suas orações batessem no teto. Renato chegou a jejuar por 21 dias. Leu livros, fez cursos, buscou conselhos, mas a resposta concreta não vinha. Até que, exausto, ele simplesmente entregou nas mãos de Deus e parou de tentar forçar a porta. Foi nesse momento que o inesperado aconteceu. Um amigo de infância o procurou com uma proposta de sociedade. Eles nem se viam há anos. Era como se o tempo tivesse sido suspenso para que aquele encontro acontecesse na hora exata. Deus estava em silêncio, não porque havia se esquecido de Renato, mas porque estava preparando o cenário, os recursos, o parceiro ideal. O silêncio, nesse caso, foi parte da resposta. Foi o tempo necessário para a maturidade, para o coração se alinhar com o que viria. E quando a resposta chegou, foi melhor do que ele esperava. Esse é um ponto que precisa ser entendido por quem busca ouvir Deus. O tempo de espera é parte do processo. Ele nunca é inútil. E o silêncio de Deus ensina mais do que 1000 palavras. É nesse período que somos treinados a confiar, a amadurecer, a não depender de emoções, mas de convicções. Deus está mais interessado em formar você do que apenas em abrir portas. É preciso também diferenciar o silêncio de Deus do silêncio da alma. Tem gente que diz que Deus está em silêncio, mas na verdade é o próprio coração que está barulhento demais. A alma grita, quer resolver, quer respostas imediatas, quer garantias. Mas Deus trabalha no espírito, no lugar onde há paz mesmo sem explicações. E para ouvir esse tipo de voz, é preciso silenciar tudo ao redor. Quem não aprende a lidar com o silêncio de Deus corre o risco de aceitar o primeiro barulho que surgir. E aí mora o perigo. Porque quando Deus está calado, o inimigo muitas vezes grita. Traz atalhos, soluções aparentes, oportunidades que parecem perfeitas, mas são armadilhas com brilho. Por isso, discernimento é essencial. E discernimento nasce da intimidade com Deus, não da ansiedade por respostas. Então, se hoje você sente que Deus está em silêncio, não desanime. O silêncio dele não é castigo, é cuidado. Não é abandono, é preparação. Continue sendo fiel. Continue orando. Continue crendo. E quando menos esperar, a resposta virá. Não como alívio passageiro, mas como cumprimento de uma promessa sólida. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, esse é o momento perfeito para caminhar junto com a gente. Se inscreva no canal. Aqui, cada vídeo é feito com muito zelo, oração e entrega. E já que chegamos até aqui juntos, conta para mim nos comentários. Você já passou por um período de silêncio de Deus? Como foi essa experiência? Me descreve com uma palavra ou com uma frase curta. Prometo ler com carinho e, se possível, orar por você também. Muita gente só considera que Deus respondeu quando o resultado é o sim. Mas quem caminha de verdade com o Senhor precisa entender que há 3 respostas possíveis: sim, não e ainda não. E todas são expressões do amor dele. Ignorar isso é se colocar no centro da vontade, como se Deus fosse apenas um cumpridor de desejos. Ele é pai. E todo pai que ama sabe dizer não quando é necessário. Pense no caso da Heloísa, uma professora de artes de 29 anos, que sonhava em ir morar fora do Brasil para estudar em uma renomada escola cristã de música e evangelismo. Ela se preparou por 2 anos, economizou, se dedicou ao inglês, buscou cartas de recomendação e, com lágrimas nos olhos, escreveu sua carta de intenção. Tudo parecia certo.
Mas na última etapa do processo, ela foi recusada, sem motivo aparente. O coração despedaçou. Ela se sentiu esquecida, traída até. Pensava: Senhor, tudo foi para isso. O que eu faço agora? No entanto, 3 meses depois, foi convidada para coordenar um projeto social com arte em comunidades vulneráveis da sua cidade. Foi ali que Heloísa viu crianças, que nunca tinham segurado um pincel pintarem esperança com os dedos. Foi ali que ela viu milagres de transformação real. E entendeu. Deus tinha dito não para um plano bom, porque tinha reservado algo melhor e mais necessário naquele momento. A resposta de Deus nunca é aleatória. O sim de Deus é poderoso, mas o não de Deus é proteção. O ainda não? O ainda não exige fé, paciência e coragem, porque é nesse tempo de espera que o caráter é moldado, que a confiança é testada, que a fé se firma de verdade. Tem gente que ouve um ainda não e já interpreta como nunca, e começa a murmurar, a se afastar, a desistir. Mas é justamente nessa hora que se deve insistir na oração, na obediência e na escuta. Porque Deus não é um mensageiro que responde com pressa. Ele é um pai que responde com perfeição. O maior desafio talvez não seja entender o que Deus diz, mas aceitar com maturidade a resposta que Ele dá. Tem gente que só está disposto a ouvir aquilo que confirma seu plano. Mas a verdadeira fé é aquela que consegue dizer: Senhor, eu confio mesmo quando não entendo. Eu aceito o teu não, porque sei que ele é melhor do que o meu sim. Essa postura muda tudo, porque quem aprende a viver com esse tipo de obediência deixa de andar por vista e passa a andar por fé. Não se trata mais de obter o que quer, mas de viver o que Deus quer. E isso é liberdade, isso é paz. Talvez hoje você esteja ouvindo um não, ou talvez esteja preso em um ainda não. Mas creia, não há tempo perdido quando se está no centro da vontade de Deus. Cada aparente atraso, cada porta fechada, cada curva inesperada, faz parte de uma história muito maior que Ele está escrevendo com as suas próprias mãos. Às vezes, não é uma visão celestial, nem um versículo que salta aos olhos. Às vezes Deus fala através de algo muito mais sutil, mas igualmente poderoso. O desconforto espiritual. Esse incômodo que não passa, essa paz que se foi, esse sentimento de estar fora do lugar, mesmo que tudo pareça certo aos olhos humanos. Esse é um dos sinais mais ignorados por quem caminha com Deus. E também um dos mais claros para quem aprendeu a discernir. Foi exatamente isso que aconteceu com Rafael, um psicólogo de 37 anos, que havia recebido uma proposta irrecusável de emprego em outra cidade. Salário alto, benefícios excelentes, estabilidade. Era tudo o que ele e sua família buscavam. Mas depois da empolgação inicial, Rafael começou a sentir algo estranho. À noite, não conseguia dormir. Sentia como se estivesse traindo um propósito maior. Durante os dias seguintes, orou, jejuou, buscou conselhos. Tudo apontava para o sucesso, menos seu espírito. Certa noite, no silêncio de seu quarto, Rafael chorou e falou com Deus. Se isso for um desvio e não um destino, fecha a porta. Me incomoda, mas me guia. E no dia seguinte, recebeu uma ligação cancelando a vaga. A empresa havia feito cortes de última hora. Ao invés de frustração, Rafael sentiu alívio. Deus havia falado. Pelo desconforto, pela ausência de paz, pela inquietação que o impedia de seguir. E isso não é raro. Há pessoas que estão em relacionamentos, trabalhos, compromissos e até ministérios onde tudo parece funcionar externamente, mas por dentro há uma angústia constante, e não conseguem entender por quê. O motivo? Estão fora da rota. Estão tentando fazer o que é bom, mas não necessariamente o que é certo para aquele tempo. Deus não quer apenas sua produtividade, Ele quer sua obediência. O desconforto espiritual é um dos sinais mais compassivos que Deus usa.
É como o toque no ombro de um pai atento dizendo: filho, esse não é o caminho. Mas como muitos insistem em permanecer onde acham que vale mais a pena, acabam anulando a sensibilidade espiritual e culpando a Deus depois, como se ele não tivesse avisado. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. E esse guia muitas vezes vem em forma de desconforto. Você começa a se sentir fora de lugar, onde antes tudo era confortável. Você sente um peso que não consegue explicar. Você começa a ver que, embora esteja ganhando por fora, está perdendo por dentro. Esse é o alerta. Esse é o sinal. Por isso, quando a paz se for, investigue. Quando a alegria murchar sem motivo, busque. Quando algo que parecia certo agora só traz dúvida e aperto no peito, ore. Porque esse pode ser o grito silencioso de Deus pedindo que você pare ou mude de direção. A maturidade espiritual está em não ignorar esses sinais e em entender que paz não é ausência de problemas, mas a presença da confirmação de Deus, mesmo em meio aos problemas. Ei, você que está aqui até agora, isso mostra que algo no seu coração está sendo tocado. Então, por que não se juntar a essa comunidade de pessoas que também estão buscando os sinais de Deus? Se inscreva no canal agora mesmo. Isso ajuda a espalhar essas mensagens para quem também precisa. E aproveita. Comenta aqui embaixo qual foi a última vez que você percebeu um desconforto espiritual e entendeu que era Deus falando com você. Seu testemunho pode abençoar alguém mais do que você imagina. Você já se sentiu como se tudo estivesse desmoronando, mesmo tentando fazer o certo? Como se cada passo adiante fosse barrado por um muro invisível. A verdade é que nem sempre a resistência vem do inimigo. Às vezes é o próprio Deus interrompendo uma rota que você não deveria estar seguindo. É duro aceitar isso. Mas o amor de Deus também se manifesta em portas fechadas e planos desfeitos. Foi o que aconteceu com Leandra, uma administradora de 42 anos. Após o divórcio, ela decidiu recomeçar em uma nova cidade, longe de tudo e todos. Conseguiu um emprego, alugou um apartamento, matriculou os filhos na escola. Tudo parecia bem, até que as portas começaram a se fechar uma a uma. Primeiro foi o corte inesperado no setor da empresa. Depois, a escola entrou em greve e os filhos ficaram sem aulas. Em seguida, o proprietário do imóvel pediu o apartamento de volta. Em apenas 2 meses, tudo que parecia ser a solução virou um novo caos. Foi nesse momento que, em oração, Leandra entendeu. Ela estava tentando se esconder de um processo de cura que precisava viver, não fugir. Deus não queria um recomeço geográfico, mas espiritual. Ela estava tentando resolver, no natural, o que só poderia ser restaurado no íntimo. Cada contratempo foi um aviso. Cada porta fechada, um sinal. E foi na volta à sua cidade de origem, com o coração quebrado, que ela encontrou novamente propósito, apoio e paz. Há momentos em que a sequência de coisas dando errado não é coincidência, nem falta de fé, nem ataque espiritual. É Deus dizendo: você está indo por conta própria, e isso não vai te levar aonde eu quero. Ele nos ama tanto que não permitirá que prosperemos longe da sua direção. Pode parecer injusto, mas é graça disfarçada, proteção disfarçada, redirecionamento em forma de frustração. A Bíblia está cheia desses momentos. Jonas tentou fugir do chamado e acabou em uma tempestade. Pedro tentou impedir Jesus de ir à cruz e foi repreendido. Paulo tentou pregar em certas regiões e foi impedido pelo Espírito Santo. Em todos esses casos, o não de Deus foi uma prova de amor, não de abandono. Quando tudo começa a dar errado, pare, olhe para cima, pergunte ao Senhor: isso é correção, proteção ou apenas prova? Porque Ele responde: Deus não nos deixa vagar no escuro sem propósito. Ele apenas espera que voltemos o rosto a Ele e peçamos luz. E mais importante, não resista aos sinais por teimosia. Não insista em algo que Deus já deixou claro que não é para agora, ou talvez nem para nunca.
A fé também se manifesta na renúncia, na coragem de dar um passo atrás para não desabar. Lá na frente, quando tudo começa a dar errado, talvez seja o momento certo para se ajoelhar, porque Deus ainda fala. E Ele não desperdiça dor. Usa até o caos como um megafone para os corações atentos. Existem momentos em que Deus fala, não com trovões, nem com sinais espetaculares, mas com uma paz que invade o coração de forma inexplicável. É aquela tranquilidade que não depende das circunstâncias externas, que não se baseia na lógica, mas que simplesmente te enche por dentro como se dissesse: é por aqui. E esse é talvez o sinal mais precioso e difícil de explicar. Porque não tem aparência visível, não é argumento racional, não tem confirmação externa. É só você, Deus e a certeza serena que brota lá do fundo da alma. Juliano, um engenheiro civil de 38 anos, viveu exatamente isso. Ele havia sido convidado para participar de um grande projeto no exterior. O salário era alto, o status invejável, tudo indicava que seria a escolha ideal. Ele orou, conversou com sua esposa, analisou prós e contras. Mas no meio da análise, no silêncio de uma madrugada comum, sentiu uma paz absurda ao pensar em recusar. Não havia lógica, mas havia convicção. E por fé disse não. Meses depois, descobriu que a empresa havia entrado em um escândalo judicial internacional e o projeto nunca saiu do papel. A paz que vem de Deus não é ausência de medo ou dúvida, mas presença dele. Ela não apaga o desafio, mas firma o coração. E às vezes é só isso que ele nos dá: paz. Não tem anjo aparecendo, não tem profeta confirmando, não tem vento forte nem terremoto, só paz. E se for de Deus, isso é suficiente. Outro sinal poderoso é o sim silencioso. Quando você ora, e tudo começa a se alinhar de forma leve, sem esforço. As portas se abrem, as conexões fluem, o caminho se ilumina sem empurrões. Isso não quer dizer que não haverá desafios, mas que você sente Deus agindo nos bastidores, dando respaldo ao passo de fé que você está dando. Isso é muito diferente de forçar as coisas. Quando é o tempo de Deus, até as dificuldades se tornam pedagógicas e não opressoras. Lembre-se, a caminhada com Deus não é sobre mágica, é sobre relacionamento. É mais sensível do que visível, mais espiritual do que lógico, mais intuitivo do que analítico. Por isso, os sinais dele nem sempre vêm como a gente espera, mas sempre vêm na hora certa. Agora, quero conversar com você que chegou até aqui. Se essa mensagem tocou seu coração, eu te convido a se inscrever no canal, não como um simples clique, mas como um gesto de parceria. Aqui cada vídeo é feito com oração, entrega e verdade, para que sua jornada com Deus seja fortalecida. E quero te fazer um pedido muito especial. Compartilhe nos comentários a sua história. Como Deus já te deu um sinal. Como você soube que era hora de agir ou de esperar. O que você aprendeu no processo. Sua experiência pode ser a resposta que alguém precisa. Se esse vídeo falou com você, comente também o que mais te marcou. Não precisa ser longo. Pode ser uma frase, um trecho, uma decisão que você tomou. Esse espaço é mais que um canal, é uma comunidade de gente real, com lutas reais, sendo guiada por um Deus vivo. E se puder, envie esse vídeo para alguém que está em dúvida, em oração, em busca de direção. Você pode ser um instrumento de resposta na vida dessa pessoa. Lembre-se, Deus continua falando. E quando Ele te avisa a hora certa de agir, Ele também te sustenta no passo que você precisa dar. Confie, observe e, principalmente, ouça.